Gente, vamos falar de um cara que quer ficar no Brasil, que ama o Brasil, chamado Memphis Depay. É, Pedro? Eu também amaria. Hã? Eu amo o Brasil. Ah. E eu não ganho. Eu não ganho Gente, o PVC tá querendo ir embora, pelo amor de Deus. Não deixa não. Deixa o PVC aqui no Brasil. Se eu fosse holandês, deixa pra lá, a gente vai falar disso já já. Vamos falar já já. Memphis, fala aí que você quer renovar o contrato e quer ficar no Corinthians, vai. Corinthians and me, they want to sit around the table. I'm super open. We have to discuss that, and that's the balance about what is possible because of because of the situation of the club, the management, the structure. You see in other teams in Brazil now that they spend a lot of money on players. 5 years ago, 7 years ago, they wouldn't do that. They were not able to. When I say structure, I mean people that have a plan for a stretch of 10, 15 years. If I could be a person that passed through this club in a difficult moment and helped it and brought structure and that would be one of the good stories to tell. 3 titles in 1.5 year. Nobody was thinking that. But I want more. The situation doesn't allow to get more right now, but I hope people that I know get involved in this club that will change it. And sometimes it happens in a hard way, like a revolutionary moment in history. Things don't need to be sweet and nice all the time, because people are selfish, and the club suffers, and the supporters suffers. So for me, if I could be part of that will be a big accomplishment. Aí, gente, o Memphis tem 70 jogos com a camisa do Corinthians e ele participa de um gol a cada 2 partidas que ele está em campo. Pedro, é um cara importante nessa história recente do Corinthians. O problema é o preço, né? Ele é importante, ele é um excelente jogador. E acho que eu vou ser xingado, mas para mim é a fala de alguém dizendo que quer ficar mais em tom de despedida. Você achou? Assim, eu achei um pouco, sim. Falando que precisa de uma revolução no clube. A gente tem acompanhado de perto, eu tenho acompanhado, o nosso repórter que cobre Corinthians, o Fábio Lázaro, também tem acompanhado de perto. É uma negociação difícil. O Corinthians gosta muito do Memphis, o Memphis gosta muito do Corinthians e do Brasil. Em tese, as duas partes querem continuar, mas o Corinthians deve dinheiro para o Memphis. E o contrato do Memphis, nos moldes como ele é hoje, aumentaria essa dívida, porque o Corinthians é um clube que passa por uma reestruturação financeira, tem o regime centralizado de execuções, que é meio que uma forma, quase que uma recuperação judicial. Então, qual que é a saída para isso, né? O Corinthians tem uma fila de credores esperando para receber. O Corinthians tem uma receita que é alta, mas que é finita. Como equacionar tudo isso para você manter um jogador? Eu acho que é uma situação difícil. Eu não senti nessa entrevista do Memphis. A gente percebe os silêncios. Ele pensa, né, para falar, né? E a gente percebe até que parece que ele está pensando como que isso pode ser construído. E aí fala em revolução no clube. É difícil, eu vejo como difícil. Não vou dizer que é impossível, acho que tem uma relação afetiva grande, esportiva também, mas é uma negociação bem complicada e é difícil
quando a conta não fecha, é difícil encontrar uma saída, né? O PVC, ele adora dar exemplos de namoro, gente. Toda vez que a gente fala de futebol aqui, o PVC dá exemplo de namoro. O PVC é um namoro que já tá ruim, a relação tá arrastada. Você fala, meu Deus, mas foi tão bom, e aí agora eu vou ter que terminar. É isso? Foi discurso para a torcida, o PVC? O que você achou? Eu não acho que foi discurso para a torcida. Né? Faltou ele dizer, sabe o que eu aprendi a falar eu te amo em holandês? Lá vem. Ich liebe dich é alemão, né? Ich liebe dich. Não, é. Ich hau van jou. Eu te amo. Ich hau van jou, Corinthians. Ich hau van jou, Aí, Memphis. Brasil. Pode falar que a gente já aprendeu. Ich hau van jou, Corinthians. Ich hau van jou, Brasil. Porque eu queria arrumar um contrato igual em algum lugar. E tá mais fácil acreditar que vai ser nos clubes que podem fazer isso no Brasil. Eu acho que ele gosta da relação, mas eu acho que tá difícil de renovar mesmo. E assim, o Corinthians é que precisa dizer para ele: você fez uma declaração de amor pelo Corinthians no programa do Romário. Beleza. E então a gente vai te pagar metade do que paga hoje, beleza? É muito caro. Metade é muito caro. Tá. 1/3 eu posso te pagar. 1/3 eu consigo. Beleza? Você me ama? Não dá, não. 1/3 é muito caro. Não. Tá bom, eu quero saber se 1/3... 1/3 vai dar quanto? Vamos pensar, 2 milhões de reais por mês? Sim. Pedro? Em torno disso. É bastante também, né? Também é bastante, mas é uma coisa que outros clubes estão fazendo. Mas eu estou falando o seguinte, o Ihal Van Yaud, Memphis, 1/3, vem, o que você acha? Eu acho que cabe isso, cabe o Corinthians fazer a proposta possível e o Memphis avaliar, né? Ou encontrar um parceiro mais outro amor. Também. Outro amor. Em outro lugar. Ele fala, inclusive, de continuar no Brasil, porém em outro clube. Ele fala Essa é outra também. música. Hã? Essa é outra música da Fernanda Abreu. É um amor, um lugar. É isso aí. É outro amor, outro lugar. E toda forma de amor vale a pena. Gente, ele fala também do momento político do Corinthians e entra aí numa área delicada. Olha só. I have a feeling that a lot of people working against Corinthians. So when a guy like me comes to their country with my character, with my energy, and they see slowly that the team is doing well, the fans start to see the old days from winning trophies. It doesn't sit well with certain people. You have some parts of like details in my contract that people find either hard to accept or have their opinion about. Everything is on Front Street. Except sometimes the truth. And for me, that's one of the difficult challenges because I can't stand injustice. I can't stand it. I'm a guy that I'm always straightforward, not perfect, but I always say what I think and look for the best. But it's a challenge here that people work against this club, and that's what blocking the potential of growing the club. Structura, financial. Corinthians is one of the biggest club who actually make most revenue, but at the same time losing
a lot of revenues, a lot of. What's the problem? I don't want to expose everything, but I know a lot of things. I want to help, and for that, sometimes you need to say things that are not very nice. Olha, primeiro quero dizer que eu acho muito legal o profissional que se posiciona, né? Eu acho que o jogador de futebol não vive numa bolha à parte, não vive num mundo, ele está inserido num contexto dentro do clube, ele tem todo o direito, na minha opinião, de dizer o que ele pensa, né, Pedro? O que ele vive ali no dia a dia e que ele não concorda. Você acha que ele, como comentarista político, foi bem? Eu acho que ele tá lá dentro, né? E há algum tempo já, então ele viu coisas, ele sabe de coisas. Ele é afetado diretamente pelas coisas, né? Porque ele deixou de receber o que era de direito por contrato assinado. Então, acho válido o comentário dele. O Corinthians teve nos últimos anos problemas muito graves de gestão. É de fato uma receita gigante, mas é uma receita que vaza por, né, várias maneiras. A gente tem investigações do Ministério Público em cima do clube. A gente tem ex-presidentes, né? Ex-presidentes, presidente sofrendo impeachment, indiciado criminalmente. Então, acho que o Memphis está bem dentro da realidade aí do que é o Corinthians. Mas a solução é de longo prazo, né? Assim, como que a gente vai mudar isso? Oi, PVC. Desculpa. Não, eu queria até te mandar uma pergunta. Se o Memphis vai na Copa do Mundo, que ele vai, ele voa, joga pra caramba porque ele é um baita de um jogador. Como é que continua com o Corinthians mais valorizado ainda? Não, vamos por partes. Desculpa te interromper, Pedro, só porque assim, não queria interromper, só uma coisa que eu... Não, manda ver. Ele tá falando que tem gente que joga contra o Corinthians. Alguém jogou mais contra o Corinthians nos últimos 20 anos até? Alguém vai dizer que pode ter sido o André Sanches, tá bom. Alguém jogou mais do que o Augusto Melo contra o Corinthians? Verdade. E um ano e meio atrás o Memphis era contra o impeachment. O Memphis foi o cara que se manifestou na política do Corinthians contra o impeachment do Augusto Melo. Mas ele tinha acabado de chegar. Ele tinha acabado de chegar. Com todo o respeito. Não, Fabiola, ele estava defendendo o presidente que o contratou e tinha gente que andava muito perto dele e do presidente ao mesmo tempo. Sim. Cara, o que ele falou nessa resposta, com todo o respeito, podem perfeitamente discordar de mim, ele não contou nenhuma novidade, não, cara. Nós estamos falando disso aqui faz 3 anos. Mas a gente não Faz 3 anos que a gente fala aqui no De Primeira, tudo que ele falou aqui. Mas é que a gente não está acostumado, PVC, a ver jogador se posicionar. E eu acho isso muito legal. Acho que ele tem que falar assim, né? Então, mas ele só não perco de vista que ele está dizendo que tem gente que prejudicou o Corinthians prejudica o Corinthians na política, e ele defendeu o cara que mais prejudicou o Corinthians na política. É o presidente que trouxe ele defendeu que o Augusto Melo não tivesse o processo avançando. Então, assim, cara, vamos ter memória, é só isso. E em relação à tua pergunta, super pertinente, se ele for para a Copa do Mundo, fizer uma grande Copa do Mundo e tiver uma proposta do Flamengo, do PSV, do Ajax, do Barcelona, do Real Madrid, ele vai analisar a melhor proposta, ele é profissional. Então, assim, não adianta a gente ficar dizendo, ouvir jogador dizer, beijar o escudo e dizer, Ich Vanial, Corinthians. Não adianta, ele é profissional e ele está certo de ser profissional. Agora, quando ele diz que tem político do Corinthians que faz mal ao clube, grande novidade. Desculpa aí, a gente sabe disso faz 200 anos. Não, você tem razão. É que assim, ele na época, há 1 ano e meio, ele quis defender o presidente que o trouxe. Talvez ele estivesse equivocado naquele momento, porque ele estava chegando, né? Ele vai completar agora no meio do ano 2 anos aqui. Então ele deveria ter esperado um pouquinho para emitir a opinião dele, né? E agora ele tem outra. Sim, ele defendeu o presidente que foi empichado porque vamos dizer, os políticos que fazem mal ao Corinthians são os políticos que tiraram o presidente. Ele pode dizer isso, ele pode achar isso, inclusive. Ah, tá. Eu acho que o Corinthians... Não. Eu não acho que ele quis dizer isso. Ele jogou ao vento.
Tá. Ele jogou uma conversa ao vento. Assim, hoje tem um grupo dentro da direção do Corinthians que inspira mais confiança do que inspirava a gestão Augusto Melo. Que o Memphis defendeu publicamente. Esta gestão que inspira mais confiança é a que tem que negociar um contrato com o Memphis que não vai ser favorável ao Memphis. Mas assim, é claro que tem que negociar mais barato. Evidente, o Corinthians tem que pagar a conta. O Memphis fez bem ao Corinthians e o Corinthians fez bem ao Memphis. O Memphis ganhou 3 títulos no PSV, 3 títulos no Manchester United, 2 títulos no Barcelona, 3 títulos no Corinthians. Então o Corinthians já é o clube que deu mais títulos ao Memphis, empatado com o Manchester United e PSV Eindhoven. Certo? Então, o Corinthians também fez bem ao Memphis e o Memphis fez bem ao Corinthians. É uma boa relação. Ok, boa relação, cara para o Corinthians. Cara, e os políticos que estão agora no poder no Corinthians, e eu não estou avalizando essa gestão, estou dizendo que essa gestão inspira mais confiança do que a anterior, essa gestão tem que negociar um contrato mais duro para o Memphis. Se eu te amo, Corinthians, vamos lá, eu jogo por 1/4 do salário. Que não é pouca coisa. Nó, dinheiro demais da conta, como fala em Minas Gerais. Ô Pedro, você acha que ele joga meio de acordo com a maré, assim, ó? Vou defender o Augusto que me trouxe, agora tem outro no comando, eu vou defender o outro. Você sentiu isso? Eu acho que a defesa, as coisas têm que ser analisadas também um pouco nos momentos que elas acontecem, né? Então talvez meio que sim, mas ele depois criticou também o Augusto publicamente por causa dos pagamentos atrasados, chegou a dar ultimato. Eu não acho que isso seja um recado para a gestão atual do Corinthians. Mas eu acho que é, e aí eu concordo um pouco com o PVC, é um desabafo um pouco vago e é um pouco posicionamento para a torcida também. Tem muita coisa errada aí acontecendo, eu não vou falar o quê, mas tem muita coisa errada e, de novo, reforça a minha impressão de que é difícil a permanência dele no Corinthians depois do final do contrato. Já me parece uma fala que vai compor o cenário no qual o Memphis não permaneça no Corinthians. Tem muita coisa errada, muita gente que atrapalha o clube, precisava de uma revolução, tô saindo, amo vocês. Eu vejo dessa maneira. Posso estar errado, mas eu vejo dessa maneira e escutei de pessoas do clube nesses meses que a permanência dele é vista lá dentro como muito difícil também. Para mim o termo é inviável pelo custo dele, né?